Boa noite, amigos, amigas. Que Deus nos abençoe ainda uma vez para que possamos exercer a nossa tarefa de conformidade ao Evangelho de Jesus. Boa noite, João Luiz, tudo bem contigo? Como é que nós estamos de imagem e de sonoridade? Alguma coisa. Beleza. Muito obrigado, hein? Normal. Nós vamos, então, iniciar com uma oração a nossa tarefa de hoje. Jesus, amigo, o teu Evangelho é de extensão milenar, é de extensão infinita, porque abrange todo o nosso sistema solar, e isso é pouco em relação ao universo, porque abrange, em termos de planeta Terra, quase que 30 bilhões de criaturas. Porque nós temos aqui, encarnado 8 bilhões, mas desencarnados, mais que 20 bilhões. De espíritos ainda ligados ao planeta. Ou porque têm necessidades, ou porque já conseguem exercer tarefas que beneficiem o planeta. Assim, Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecemos a presença de amigos espirituais que nos incentivam, que nos estimulam, que nos fazem perceber o alcance que a doutrina espírita tem ao nível da eternidade, da imortalidade. E podemos perceber, segundo nos informou Emmanuel, em diálogos com Chico Xavier, que o Evangelho em mundos superiores, em mundos celestes, está há 20 milhões de anos à nossa frente. Em termos de alcance moral, ético. Então, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, agradecidos pela oportunidade de usarmos a palavra, normalmente em benefício de nós mesmos, porque somos o primeiro a ouvir o que dizemos. Agradecidos a vós, mestre, agradecidos aos espíritos amigos, orientadores, tutores, espíritos protetores, espíritos familiares e afins. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a consciência em oração, para iniciarmos o aprendizado de hoje, agradecidos também ao grupo, ao núcleo de estudos espíritas Caibara Chútil. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre, que assim seja. Boa noite, irmãos, Edna, Benedita, Eliseu, Sueli, né? Nós vamos falar hoje de um tema que muito nos agrada, né? Que é a natureza da mediunidade, e que se encontra no livro de Leon Denis, Os Espíritos e o Médium, e os médiums, né? Para falarmos, entre outras coisas, que chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o invisível, né? Então, o que nós observamos nesse simples início? Que, sendo médium de psicografia, por exemplo, ou de psicofonia, de verdade, a nossa sensibilidade está inserida nesse conjunto de faculdades. Por isso que no início da nossa tarefa mediúnica, nós passamos por uma série de fenômenos e sensações, como ver, sentir, ouvir, falar, né? Até que uma determinada modalidade mediúnica se assente de acordo com essa nossa sensibilidade, de acordo com o nosso caráter, né? De acordo com a nossa personalidade. Aí nós seguimos em frente, por exemplo, com a psicografia, ou com a psicofonia, e assim por diante, né? Mas observamos que mediunidade não é só mediunidade disso ou daquilo, é o conjunto. E é importante que o médium entenda isso, porque ele vai participar, por antecipação, dos meios de percepção e de sensação que pertencem mais à vida do espírito do que a do homem. Por isso, Leon Denis nos diz assim: por isso tem o privilégio de ser o laço de união entre eles, entre o homem e os espíritos, né? E por que isso acontece? Porque ele vem do mundo espiritual com essa estrutura mediúnica já inserida na sua organização física, a fim de que ele seja realmente o elemento de intermediação entre o plano espiritual e o plano físico, né? E observar que, em termos de natureza, a mediunidade, ela está nas estruturas mais íntimas da nossa organização física. Mas a sua natureza é natureza espiritual. Boa noite, Daniela. Tudo bem contigo? Vanessa. Tudo bem, minha filha? Edna, Berivânia, que Deus abençoe a todos vocês. Sueli. Então, Jane Damasceno, boa noite. Um médium, ele tem que aprender a descobrir, né? Como é que eu digo para vocês? Os segredos do mundo espiritual, porque ele tem em si o canal de comunicações, que, como a gente viu em outros momentos,
Nós utilizamos a palavra e como fonte, como canal. A palavra, a audição, a visão, né? Boa noite, Deia Casarini, é isso mesmo? O seu nome, Deia? Jorge Carvalho, boa noite. Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, tinha-se uma ideia assim. Sempre nós ouvimos isso de palestrantes mais preparados, ou mesmo daqueles já em condição de dar algum cursinho, que tem até um livro, eu esqueci o nome do autor, que fala que há dois tipos de mediunidade. Mediunidade de tarefa e mediunidade de resgate. Então, essa ideia de resgate, essa ideia de que o médium ele usa a mediunidade para resolver as questões morais, as questões éticas, aquelas leis que ele infringiu no passado, trouxe para nós essa visão de que há uma mediunidade de corretiva. Mediunidade é mediunidade. As questões pessoais, as questões espirituais que o médium traz, que ele precisa resolver, serão tratadas com o seu modo de ser, de agir, de pensar, sabe? De resolver as coisas. Então, obviamente, no início da nossa mediunidade, nós lidamos, normal, isso é um processo normal, Dênia Crepaldi, Ovena, Marlene, boa noite. No início é normal lidar-se com espíritos necessitados. E às vezes até, Vanessa Fernandes, boa noite, lidarmos com espíritos que são desafetos, normal, né? E eu preciso entender por que você está falando nos domínios da mediunidade, Vanessa. Me explique isso, por favor. Mas, em verdade, a natureza da mediunidade é a comunicação. Andréa Souza, boa noite. A comunicação com o mundo espiritual. E nós, enquanto espíritos encarnados, temos na mediunidade a janela que permite que possamos enxergar, que possamos sentir, perceber. Lígia Cascais, boa noite. Andréa Souza, Jerônimo, boa noite. Tudo que vem do mundo espiritual, tudo que está no mundo espiritual, né? E isso faz do médium uma criatura, como diz Leon Denis, o privilégio de servir de laço de união entre eles, entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Sim, João Luiz, na nossa tarefa, nós vamos trabalhar com toda a filosofia do Evangelho, né? Todo o código moral e ético do Evangelho para orientar as pessoas para viver em paz, né? Agora, essa questão, essa condição de mediunidade de tarefa, de mediunidade como é que se diz? De resgate, isso são apenas interpretações. Porque tem médiuns que chegam aqui com uma mediunidade riquíssima e afundam em problemas e não aproveitam a oportunidade. E, às vezes, sentem coisas maravilhosas, às vezes são usados como instrumentos, né,
Mas, em termos de comportamento, de compromisso, eles não, como se diz, não se envolvem muito, né? Boa noite, Lourdes, da cidade de Tupã, que Deus te abençoe. Então, o médium precisa sair dessas opiniões, dessas interpretações, estudar Allan Kardec, estudar Leon Denis, né? Gabriel Delany, Ernesto Bozano, para nós, na continuação, Herculano Pires, Emílio de Correia, Miranda de Correia de Miranda, e tantos outros que nos esclarecem amplamente o que é a mediunidade e como o médium deve se conduzir. E então, escaparmos a esses clichês, né, de que existe esse resgate. A mediunidade ajuda a sua atuação. Você se compromete, estuda, atua, né? Você vai ser intrinsecamente e até silenciosamente ser ajudado, né? Mas não é uma condição sine qua non. Você vai ser médium para você resolver todos os seus problemas com espíritos do passado que você agrediu. Não é. Não é essa condição, não é sine qua non, não é essencial. O essencial é isso aqui, ó. No trato com o mundo espiritual, no trato com a mediunidade, Cristiane Tomás, boa noite. Nesse estado está o resultado da lei de evolução. E não é um efeito regressivo, uma tara, como certos fisiologistas acreditam. É um estado de evolução. Por que é um estado de evolução? Porque você, nos primeiros momentos, esses espíritos necessitados vão te ajudar a acionar, a flexibilizar, a dinamizar a sua sensibilidade mediúnica. Nesse processo, você já está ajudando muita gente e já está sendo ajudado por muita gente, né? Então, nesse passado, inclusive comparavam os médicos a doentes, a histéricos, a enfermos, né? E porque realmente tem médicos que, sabe, mas vamos dizer aí de 100 médios, apresenta no seu organismo físico perturbações sensoriais e nervosas. Mas são exceções. Não são todos os médiuns. Aliás, no processo de adaptação da mediunidade, da sensibilidade do médium à sensibilidade do espírito, né, ocorrem algumas coisas, mas depois os dois, por afinidades, por compreensão, por estudo, vão dinamizando, ajustando as suas sensibilidades. Denise, boa noite. Para que o trabalho possa fluir dentro de uma serenidade, dentro de equilíbrio, né? E que não haja intercorrências violentas, sabe? Num processo, num trabalho de desobsessão, alguns espíritos chegam, sabe, agressivos mesmo. Porque ele é agressivo, não é com o médium nem com o dirigente. Ele é agressivo com aquele que é objeto das suas vinganças. Agora, o que acontece? Ele vai ser orientado, ele vai ser esclarecido
E há uma grande possibilidade dele compreender e diminuir essa agressividade, até zerar essa agressividade. Então, a agressividade em si não está na mediunidade, né? Então, o que o médium tem que perceber? O espírita tem que perceber. O dirigente espírita tem que perceber que todas as percepções da alma é uma preparação para uma vida mais elevada. Então, aonde a questão de correção, de resgate, toda extensão das percepções da alma é uma preparação para uma vida mais ampla e mais elevada. Uma saída aberta para um horizonte mais vasto, né? Nós temos um artigo no computador, já faz algum tempo já, como ainda é um estudo que os russos estão fazendo, em que já declararam, e eu já até comentei isso aqui, que o nosso DNA nos permite comunicar com o universo a distâncias incomensuráveis. Mas é preciso mais de estudos, mais de experiência para que nós aqui possamos estudar isso, possamos entender, né? Mas independente do nosso estudo, o DNA está em nós. Quantas vezes alguma pessoa sonha que está num mundo muito diferente, que tem culturas diferentes, que tem costumes, usos e costumes diferentes do nosso, né? Então, ele pode ter desprendido do corpo pelo sono e foi a um mundo melhor do que o nosso. Isso mostra o quê? Que a situação de sensibilidade mediúnica dele tem um tal desenvolvimento que após o desprendimento pelo sono, ele pode caminhar até um mundo superior ao nosso, se relacionar com espíritos superiores a nós, né? Então, nesse sentido, a natureza da mediunidade, ela é moral, falar que ela é espiritual é redundância, né? Mas ela é moral, é ética, ela é fraterna, solidária, e nós precisamos entender isso. Quantas vezes nós estamos pelas estradas da cidade, né? Ou mesmo por vias, Carlos Eduardo Pereira, boa noite, indo de um estado para o outro, acontece um acidente, você não sabe quem é, vibra, eleva aos céus uma oração, as pessoas ali envolvidas, você vai se sensibilizar, você vai sentir coisas e estará ajudando, sem a necessidade de tentar fazer um socorro, porque nós não estamos preparados para isso, afinal não somos enfermeiros, nem somos bombeiros capazes de fazer esse socorro com qualidade, né? Por isso que o próprio pessoal do sistema de trânsito nos orienta para que a gente não fique parando, porque fica parando, fica atrapalhando o pessoal que vai ser resgatado, os acidentados, né? Então, voltando para a nossa mediunidade, de onde nós viemos? Ah, Neymar, eu vim de tal colônia, eu vim do nosso lar, eu vim da colônia Alvorada, eu não sei, eu vim de uma colônia que é muito longe daqui. Nós não temos essa informação, nós não temos essa percepção. Mas nós viemos de algum ponto do universo ligado ao planeta Terra e que hoje, por nossas tendências, pelo nosso modo de ser, pela nossa personalidade, pela nossa bondade, ou mesmo por sentimentos negativos, nós podemos fazer uma ideia
de como estamos espiritualmente. O Evangelho nos diz que se nós quisermos conhecer a nós mesmos, basta analisar as nossas tendências. Mas quantos de nós têm essa coragem de analisar a própria tendência para saber quem é e como está, né? Mas a mediunidade nos permite isso. Porque, de conformidade do seu relacionamento com o mundo espiritual, se ele permanecer muito tempo com espírito necessitado, com espíritos ruins, a mediunidade que nós vemos aqui, ó, é o resultado da lei de evolução. Nós temos que evoluir dos primeiros passos, dos primeiros sustos, né? Porque é uma situação inédita para nós, enquanto dos primeiros degraus, né? Mas temos que evoluir. As primeiras vezes que um espírito se nos envolve, por falta de educação mediúnica nossa, a gente se deixa dominar pela vibração fluídica, a gente se agita, fica todo nervoso, né? Então, realmente, Mauro, quem de nós essa coisa boa, não? Mas depois nós vamos acerenando também. Nós vamos tomando, como se diz, as rédeas da situação e vamos... Carlos Eduardo, boa noite. E vamos agindo com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais segurança, né? Porque a mediunidade é um fator de educação, né? Também, se ela é o resultado da lei de evolução, e nós podemos ver, como é que nós podemos ver? Olha as mitologias que nós tivemos. A mitologia grega, romana, né? As religiões ligadas a rituais, que vão crescendo, vão evoluindo, entende? Meu bisneto está aqui, querendo participar das coisas aqui. Sim, Denise, estamos todos a caminho da perfeição e temos que aprender a usar a mediunidade a nosso favor, né? O estudo vai nos permitir um relacionamento com espíritos maiores, né? Então, essa abertura, essa preparação para uma vida mais ampla, mais elevada, enxergar os mundos elevados do universo. Como nós estudamos Júpiter aqui, que tem toda uma estrutura política, social, baseada na solidariedade, na fraternidade, que não há ganho financeiro de nada. Não é aquele que mais estudou, ou aquele que é mais esperto, mas que tem mais experiência. O que tem mais experiência de amar ao próximo como a si mesmo. E nós enxergamos isso, boa noite, Lígia, nós enxergamos isso naquele livro, Nosso Lar, que a grande maioria dos espíritas conhece. E que nós vemos uma série de espíritos administradores, né, trabalhando quase que ininterruptamente em benefício do próximo, né? Então, aí, bem lembrado, hein, Mauro? Se alguém quiser assistir a palestra sobre Júpiter, né? Deixa eu levantar aqui. Pode pedir para o Mauro no WhatsApp. Então, o mundo espiritual não é só espíritos necessitados que vêm para o centro espírita, né?
por causa disso ou daquilo que os espíritos, como é que se diz, socorristas trazem. Sim, eles trazem uma tarefa. Simplesmente é uma tarefa. Aquele que já está com condição de ser trazido ao centro espírita para passar por um tratamento, por uma orientação, já é sinal que já está se curando, né? Então, o médium tem que perceber isso. Como é que ele pode ajudar aquele espírito? Aquilo que a gente vive dizendo aqui, mediunidade não pertence ao centro espírita. O estudo nos dá mais condição de dissensão, que é sério o que é vulgar em comunicação entre o mundo físico e espiritual. Eu preciso que você me explique melhor isso, João Luiz. Essa percepção da abertura dessa janela para o mundo, para o universo, para outra dimensão, e nós sabemos que tem N dimensões. No livro meu Deus do céu, da Ivone do Amaral, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Devassando o Invisível, Ivone do Amaral nos explica que há como que um mundo espiritual sem ser exatamente ainda totalmente espiritualizado. A criatura desencarna, mas de conformidade ao seu caráter, de conformidade às suas intenções, os seus sentimentos, ele não se eleva daqui para o mundo espiritual, mas ele desaparece das nossas vistas. Então, e isso não é só no umbral, que a gente vive falando desse umbral aí, né? A ciência quis dizer discernir, né? Agora sim, o estudo nos dá melhores condições de discernir o que é sério e o que é vulgar em comunicação entre os dois mundos, físico e espiritual. Que bom, João Luiz, exatamente isso. Porque uma coisa que é fundamental entender, João Luiz, é que tanto o espírito necessitado, quanto o espírito maldoso e o espírito mais esclarecido, mais superior, todos eles se utilizam do mesmo fluido universal. O discernimento vai depender do médium. Para o médium alcançar esse discernimento, ele tem que fazer o quê? Como você colocou aí, estudar, né? Então, essa percepção, nós temos que entender que, com a mediunidade, podemos plantar os nossos olhares para mais longe do que o planeta Terra, né? Quer ver aqui, ó. Toda extensão das percepções da alma é uma preparação para uma vida mais ampla e mais elevada. Uma saída aberta a um horizonte vasto. Sob esse ponto de vista, as mediunidades em conjunto representam uma fase transitória entre a vida terrestre e a vida livre do espaço, né? E o primeiro fenômeno desse gênero que chamou a atenção dos homens foi a visão. A danada da vidência que a gente vive falando aqui. Então, o médium não pode ficar restrito a uma mediunidade que ele vai lá na casa espírita, dá uma passividade e volta para casa. Isso é muito pouco com uma faculdade dessa dinâmica, dessa envergadura. Então, Deus lhe oferece todo o banquete e ele come meia dúzia de bolacha. Percebe? Nós temos que aprender
a se servir daquilo que o Pai nos oferece, mas também oferecer isso aos mais necessitados que estão junto conosco, né? Para poder entender isso. Por meio da mediunidade, sempre existiu um laço entre os dois mundos, entre o mundo físico, entre o mundo espiritual, que é uma via traçada pela qual a alma humana recebia revelações gradualmente mais elevadas acerca do bem, do dever, luzes cada vez mais vivas sobre os destinos imortais. Então, a mediunidade é esse laço, que nenhum de nós está isento dele. Todos nós carregamos. Por isso que o Kardec diz que todos somos médium em determinado grau de sensibilidade. Agora, essa sensibilidade é um processo educativo. Nós temos que aprender a educar a alma. Como é que nós educamos a alma? Aprendendo a observar a vida. O canto de um pássaro, uma flor se abrindo, sabe? O sorriso de uma criança, ou mesmo o seu choro. Perceber a espiritualidade que há na vida do ser humano, na vida vegetal, na vida animal. Observa como um animal chamado selvagem, ele dá cria, ele cuida dessa criaturinha com tanto carinho, com tanto desvelo, com tanta proteção, que nos encanta. Porque nós sabemos que ele é ignorante do ponto de vista intelectual. Mas ele não é ignorante do ponto de vista natural. A natureza já lhe deu recursos, né, que lhe permitem assegurar a proteção, o desenvolvimento daquela cria, né? E então, uma coisa que a gente precisa aprender a enxergar direitinho, né? Aqui a gente vira e mexe, vê algum médium, ou fica sabendo de algum médium que falou isso ou aquilo, desse ou daquele espírito, chamados grandes espíritos. Neide Lopes, boa noite. Olha, os grandes espíritos, por motivo de sua evolução, adquirem conhecimentos progressivamente mais amplos e se convertem em instrutores, em guias dos humanos, cativos na matéria. A autoridade e o prestígio de seus ensinamentos ficam realçados ainda mais pelas profecias, as previsões que os precedem e os acompanham, né? Ademar, eu entendo que o contrário também não é favorável, ou seja, o médium na ansiedade acredita que deve desenvolver várias modalidades da mediunidade e o mesmo nem sempre dá dessa forma. Cada passo de uma vez, com estudo, integração e confiança em si e nos que podem orientá-lo. Exatamente, Sueli, né? O que a gente está colocando aqui é que o médium tem que ter essa noção. Agora, desenvolver e educar, por exemplo, o Chico. O Chico era médium de psicografia, o Chico fazia materializações, né? O Chico tinha vidências, o Chico fazia curas. Então, o espectro mediúnico dele, muito amplo. Mas o preparo que o Chico passou, Chico, você vai lá, agora você faz isso. Não. Ao que a gente sabe, ele teve pelo menos uma meia dúzia de encarnações como mulher, aprimorando a sensibilidade. Aliás, quando encontra com Emmanuel, quando ele é filho de Emmanuel, há 2000 anos, na geração do Cristo,
é uma mulher. Então, por quê? Porque a mulher tem mais sensibilidade do que a gente. O homem realmente é mais bruto, é mais bronco, né? E já a mulher não, a mulher está voltada para a natureza, para a criação, para a educação, né? Para o carinho, para o entendimento, para o amor, diferentemente do homem, né? Então, o médium não vai abraçar todas as mediunidades. Até porque a natureza, Sueli, não dá saltos. Enquanto a gente não tiver equilíbrio para suportar 2 tipos de mediunidade, nós vamos continuar com um, às vezes até por várias vidas. Porque é preciso o suporte psicológico, o suporte cultural, né? O suporte espiritual para alcançarmos isso, né? Então, aí realmente seria o contrário, né? O médium querer isso. Mas essa contrariedade está no querer do médium e não na realidade da mediunidade. Se ele evoluir para isso, ele vai alcançar. Se ele não evoluir, ele não alcança, né? Se fizer, está mistificando, entende? Então, porque observa bem o que o Leon Denis está dizendo para nós aqui. Os grandes espíritos, por motivo de evolução, adquirem conhecimentos progressivamente mais amplos. Então, um espírito superior que vem cuidar da gente, ele não está na dependência da cultura humana. Cultura humana já é estágio de, como é que eu digo assim, de jardim de infância para ele. Ele já superou isso há muito tempo, né? E ele vai cuidar desse médium, vai orientar, vai estimular ao estudo, né? A uma conduta de conformidade ao amor do Cristo, para que os resultados sejam melhores, né? Não vai exigir perfeição do médium? Não. Mas ele vai pedir que o médium tenha consciência de com quem está relacionando, por que esse relacionamento, para que esse relacionamento e o amor ao próximo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu já disse para vocês que eu estou lendo o livro O Jovem Gladiador, a última carta de Paulo. Então, uma série de ocorrências dentro do livro, e a carta de Paulo fica com um gladiador, que na verdade era um assassino, como é que eu digo assim, de alta modalidade, mas que sofre alguns reveses e vai sofrendo uma influência do plano espiritual sem ter consciência disso. As pessoas vão ajudando ele a compreender aquilo e ele vai parar em Jerusalém para entregar essa carta ao Timóteo, que a carta foi endereçada ao Timóteo. E ele é levado, quando ele chega em Jerusalém, ele é levado à casa do caminho, e quem atende ele é João. Quando ele mostra a carta para o João, e João lê o comecinho, ele falou, realmente essa carta é para o Timóteo, e fecha a carta. Aí ele todo alegre falou, então eu vou poder entregar para ele? Sim, você vai poder entregar. E devolve a carta para ele. Então, aí você vê o quê? O respeito. O João podia falar, na condição de dirigente da casa, falou, não, fica comigo, quando ele chegar aqui, eu te apresento, e a gente conta porque que você veio aqui. Não. Ele não interfere na autoridade do condutor da carta. Então, quando o médium compreende esse tipo de coisa, não é porque espírito tal fala comigo que eu sou o melhor médium. Não. Apenas estou adestrado, sensibilizado para suportar a presença desse espírito. E entender o seu pensamento, traduzir o seu pensamento com a maior qualidade possível, né?
entendendo a natureza da mediunidade. Que a natureza, como nós já dissemos aqui, a natureza da mediunidade é fraternidade, é amor ao próximo. É a ferramenta que nos coloca na divisão, melhor dizendo, na fronteira entre dois mundos. Eu costumo dizer, já disse isso aqui uma vez, nós somos mais ou menos como anfíbios, né? Capaz de viver na terra, capaz de viver no mar. O médium é capaz de viver aqui na terra e capaz de viver no mundo espiritual. Ele tem, basicamente, ele usa as duas naturezas. A natureza humana, a natureza espiritual. Então, entendendo essa condição, né, da mediunidade, ele vai avançando e abrindo os horizontes. Abrindo o horizonte do universo. Entender, como nós já dissemos aqui, como é que pode uma sociedade como a de Júpiter, sabe, se sustentar sem intrigas políticas, sem brigas por causa de cargo, sabe, sem corrupções. Então, é evolução, né? Então, um médium para aceitar, perceber, sentir um espírito desse nível, ele tem que apresentar motivos. Motivos morais, espirituais, motivos sensoriais, de equilíbrio, como é que se diz? De diretriz. Para que eu vou usar a minha mediunidade? Sabe, para adivinhação? Para, como dizia o Kardec, para a buena dicha? Não. Eu não quero adivinhar nada, não quero tarô, não quero nada disso. Eu quero me relacionar com o mundo espiritual, no mínimo, tete a tete. Sabe? Tete a tete no sentido do entendimento e não do enfrentamento. Né? Porque a mediunidade te permite isso. Então vejamos aqui, olha. Por todos os procedimentos medianímicos, os espíritos superiores se esforçam em trazer a alma humana das profundidades da matéria para as altas e sublimes verdades que regem o universo, para que se revistam dos altos fins da vida e encarem a morte sem terror, para que aprendam a desprender-se dos bens passageiros da terra e prefiram os bens imperecíveis do espírito. A alma não pode achar harmonia senão no conhecimento e na prática do bem. E somente dessa harmonia flui ela para a felicidade. Então, observamos que a mediunidade nos abre essa possibilidade. O médium realmente, ele vai até resolver algumas pendências, mas pelo trato, pelo convívio, pelo estudo, pela prática do amor ao próximo. Entendemos isso, né? Porque os espíritos superiores estão de olho em nós, de como nós estamos procedendo por aqui. Qual é a possibilidade que existe para trazer o Ademário das sombras para um pouco mais de luz? Eles vão estudar isso, vão prestar atenção nisso e vão tentar me ajudar. Aceitar, entender, me envolver nesse processo, depende de mim, né? Então, além do mais, tem uma coisa assim maravilhosa, que todos nós vivemos procurando, né? Mas nem sempre fazemos essa procura com os olhos abertos. Os olhos da luz, os olhos do amor, os olhos do amor ao próximo, os olhos do entendimento. Vejamos aqui. Aos espíritos superiores se unem as almas amantes dos parentes de mortos, cuja solicitude continua estendendo sobre nós
e nos assiste em nossas dolorosas lutas contra a adversidade e contra o mal. E aí, quantos parentes nossos já desencarnaram? Quais são as notícias reais que nós temos deles? Qual o nosso relacionamento com eles? Foi extremamente amoroso, que nos permite lembrar deles com carinho, com amor, com saudade? Ou foi litigioso? Nós sabemos que cada família, que na família, aliás, se reúnem amores e desafetos. Os desafetos vieram para ser amados. Os amores para nos ajudarem a amar. Então, esse caldo temperado dessa maneira é o licor que nós temos que tomar para darmos qualidade aos nossos relacionamentos. Então, quando alguém vai embora, nós temos que medir os nossos sentimentos para mantermos esse relacionamento. Sabe? Eu me lembro de uma vez, em 1983, eu recebi uma psicografia do meu pai e o papai me dizia assim: filho, o nosso filho está conosco aqui. Eu não entendi. Eu falei, meu Deus do céu, quem é? Porque a coisa que acontece na sua vida, quando você está lá com 10 anos de idade, coisa que acontece aos 20, aos 30, você vai crescendo para isso. Conversando com a mamãe, aí eu percebi quem era, meu irmão mais velho, que desencarnara aos 12 anos de idade. Né? E aí eu me lembrei de toda a vida dele, a passagem, até onde eu percebi, e entendi que, aliás, ele falou assim, o nosso menino está aqui. Eu falei, que nosso menino é esse, né? Aí mamãe me explicou que era meu irmão Iracegiura. Então, observa que aí essas ligações são importantes. Porque esse irmão veio passar por um momento aqui mais difícil, e mesmo assim mostrou coisas para o meu aprendizado, e quantos de nós, quantos da nossa família, nós estamos ligados a eles? Sabe? E nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender qual é a ligação. Nós sabemos que alguns espíritos vêm entre nós para o aprendizado, mas que não estão ligados a nós por afinidade. Mas isso não nos permite desligarmos deles quando desencarnam definitivamente. Não. Cadê a solidariedade? Bete Todesco, boa noite, tudo bem contigo? O amor. O amor é o licor que todos nós temos que tomar no cálice da vida. Independente de quem está à mesa conosco. Então, observa, Jesus, na Santa Ceia, né, distribui um pedaço de pão a todos. E fala dos Iscariotes, mas como lição, como aprendizado. E ele não separa ninguém. É o mesmo amor para cada um. E nós devemos aprender isso. E a mediunidade nos permite isso. Ao invés de ficarmos pensando que temos que resgatar esse ou aquele espírito, nós temos que amar esse espírito via mediunidade. E como nós amamos essas criaturas? Com estudo. O estudo nos permite entender por que determinado espírito está assim ou está assado. Então, tem situações que realmente a gente
nesses romances que a gente lê, a gente percebe isso. Nesse livro que eu falei para vocês, um gladiador, esse que vai entregar a carta, ele vivia indo nos prostíbulos, né, e maltratando as prostitutas. E uma em especial, que ele gostava dela. Quando o jogo da vida vira, ele é perseguido pelos romanos, pelos soldados romanos, e ele bebe demais numa taberna e vai cair na porta de quem? Daquela prostituta que ele gostava muito, mas sexualmente. Mas que depois ele lembra que ele judiava dela, que ele maltratava ela. E ela aderiu ao cristianismo e tratou dele com o maior cuidado, com o maior amor. Então, observa que mulher nenhuma é prostituta, homem nenhum é bandido. Está prostituta, está bandido. Quando nós entendemos isso, nós não confundimos amor. Nós fazemos o amor fluir, normalmente. Nós não precisamos conviver? Não. Mas não precisamos confundir. Rita Nalu, boa noite. Que Deus te abençoe. Então, observe os nossos parentes que estão lá. Nós lembramos de todos, convivemos bem com todos, ainda temos chance de resgatar esse relacionamento e dar um pouco mais de qualidade nesses relacionamentos, né? E através do quê? Da mediunidade, da natureza da mediunidade, que é muito mais ampla do que simplesmente da passividade a um espírito 2 ou 3 vezes na casa espírita. 2 ou 3 vezes por semana, né? Ela, quando Cristo anuncia a mediunidade, né? O que acontece com os discípulos? Passam a falar em línguas que não conheciam. Olha a natureza da mediunidade. É de abrir o espectro do estudo, do relacionamento, da cultura. Então, quando nós entendemos isso, vamos perceber tudo o que a mediunidade pode nos dar. Mas tudo mesmo. Edna, minha prima, tudo bem contigo? Porque esse relacionamento se estende ao mundo espiritual. Os espíritos que já foram, que são nossos familiares, já adentraram, muitos, claro, no aprendizado, na lembrança daquilo que já tinham vivido lá. E agora nos enxergam como aprendizes, não apenas como filhos, primos, tios, não, mas como espíritos amigos ou desafetos. Mas onde haver desafeição, é preciso trabalhar com o coração de novo, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a natureza da mediunidade é a fraternidade, que nos leva ao amor próximo em muitas dimensões, a dimensão humana, a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, vamos dizer assim, se classifica de acordo com as nossas tendências. Aqueles que não saíram dos usos e costumes humanos estão ainda praticamente só perderam o corpo, mas não têm ainda a liberdade do espírito, né? E nós podemos orientá-los, nós podemos ajudá-los, e não é preciso da passividade. É preciso ter o conhecimento e traduzir esse conhecimento mentalmente para essas criaturas, ou mesmo, enquanto está estudando, você sabe que um parente seu desencarnou assim assado, e estava faltando isso e aquilo. Conversa com a criatura. Olha, fulano, está vendo aqui? É assim assado.
você está levando um bom conhecimento, né? E nós gostaríamos de seguir aqui, mas o tempo nosso está fechando, né? Nós íamos falar sobre as dificuldades da mediunidade. E num outro momento a gente vai falar sobre isso, né? Porque Leon Denis nos diz aqui: após haver mostrado o grande papel da mediunidade, convém assinalar as dificuldades que há na sua aplicação. Em primeiro lugar, são escassos os bons médios. Não porque faltem faculdades notáveis, senão porque logo ficam sem utilidade prática por falta de estudos sérios e profundos. Então, é uma obrigação do médium buscar o estudo. Suponha uma coisa, né? Que um parente seu desencarnou e não precisa mais voltar ao seu grupo familiar. Ele vai fazer uma experiência num outro mundo e volta para falar contigo. Essa experiência levou, sei lá, 10 anos e você está por aqui. Aí ele volta com outras ideias, você não entende nada. Não descobre por nada que é alguém que já esteve na mesma linha consanguínea que a sua, que te dizia todo dia bom dia, que te ajudava em alguma coisa, e hoje você não entende a criatura. Por quê? Cortou o relacionamento. Ah, foi embora, agora não sei onde está. Como não sabe onde está? Não, Consalter. No caso do suicida, orações todas as noites, em qualquer lugar. Lembrou, faz uma vibração para a criatura. Porque nós não podemos depender de centro espírita como o católico depende da igreja, como o evangélico depende de igreja. É isso que nós estamos dizendo aqui. A mediunidade tem uma natureza universal. Por ser universal, ela não se prende às 4 paredes da casa espírita. Até porque nem tem como prender, né? O médium vai lá, trabalha, volta para casa, a mediunidade está com ele. Então, é preciso, no caso específico dos suicidas, ajudá-los muito mais com vibração, com desenvolvimento de pensamentos fraternos e amorosos, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta respeitado naquilo que ele fez. Ele já sabe que fez errado. Então não precisamos comentar nada, mas ajudá-lo moralmente. Assim sendo, meus amigos, numa próxima oportunidade nós vamos falar das dificuldades da mediunidade. Que Deus nos abençoe, que possamos ter passado para vocês a grandeza da natureza mediúnica, que não se prende a rituais ou a casas espíritas, né? Mas é muito maior do que isso. A mediunidade nos põe no mundo espiritual e em todos os mundos do universo. Depende do que nós estamos fazendo com ela. Desenvolver o amor ao próximo nos leva mais longe do que possamos imaginar. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine e proteja sempre. Nós vamos concluir por aqui, gratos por todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado, Silvana Cristina, minha esposa querida. Nina Crepaldi. Depois nós respondemos no